브라질에 다시 왔습니다. Voltei ao Brasil. 너무 보고 싶었고요. 너무 보고 싶었고요. Eu estava com muita saudade de todos. 그리웠습니다. 그래서 이번에 선교회에서 브라질 갈 수 있는 기회를 허락해 주셔서 왔습니다. E a nossa missão permitiu com que eu pudesse vir visitá-los. 오늘 오후에는 큰 성당에 초대를 받아갔습니다. Essa tarde nós fomos até a catedral, essa grande catedral. 제가 성당에 처음으로 초대받아갔는데 Foi a primeira vez que eu pude ir para uma grande catedral. Passei por um bom tempo. 또 이렇게 같이 신앙의 세계 이야기할 수 얼마나 감사한지 모릅니다. Eu fiquei muito feliz de poder falar sobre a vida espiritual lá. 성경 한 권 속에 굉장히 많은 이야기들이 있는데 Dentro da Bíblia existem muitas palavras. 하나님이 우리 인간에게 주신 책입니다. E é uma Bíblia que Deus nos deu. 저는 이런 책을 읽으면 이게 뭐 우리와 무슨 상관이 있을 그런 생각이 들었는데. Antes eu pensava, o que tem essa Bíblia a ver com a gente? 근데 성경을 읽으면 읽을수록 그 이야기가 우리 이야기라는 사실을 알게 됐습니다. Mas eu pude ver, quanto mais eu li a Bíblia, mais ela tinha a ver com a gente. 우리가 이 성경 한 장 한 장 읽어가면서 우리 모양이 이렇구나 그걸 이제 알게 됐습니다. E quanto mais eu li a Bíblia, eu pude ver que esse é o meu coração, essa é a nossa forma. 네, 오늘 저희 열왕기하 5장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Hoje eu vou abrir em 2 Reis, capítulo 5. 제가 브라질 말을 잘 못하는데 Eu não sei falar bem português. 이제 브라질 말하는 사람을 만나서 이렇게 같이 이야기해서 너무 감사합니다. E eu tenho muita gratidão por ter alguém que fale português no meu lugar. 제가 쓰는 말은 한국말입니다. Eu falo em coreano. 그런데 우리 김범선 목사님도 한국에서 왔습니다. E o pastor José Kim também veio da Coreia. 그래서 저하고 굉장히 친합니다. E ele é muito próximo de mim. 열왕기하 5장 1절부터 제가 읽겠습니다. Vamos ler 2 Reis, capítulo 5, desde o versículo 1. 아람왕의 군대 장관 나아만은 그 주인 앞에 크고 존귀한 자는 이는 여호와께 전에저로 아람을 구원하게 하셨습니다. 저는 큰 용사나 문둥병자더라. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. 전에 아람 땅에 떼를 지어 나가서 이스라엘 땅의 작은 게시바의 하늘을 사로잡으며 제가 나아만의 아내에게 수종들더니 Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. 그 주모에게 우리 주인이 사마리아인 선지 앞에 계시면 좋겠나이다. 제가 그 문둥병을 고치리이다. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. 나만이 들어가서 그 주인에게 구하여 이르되 가로되 이스라엘 땅에 선 게시바의 말이 이러이러하더이다. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. 아람 왕이 가도 갈지어다 이제 내가 이스라엘 왕에 글을 보내리라. 나만이 곧 떠나서 은 10달란트 큰 육축의 어복 10벌을 가지고 와서 Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. 이스라엘 왕이 그거를 전하 이르시되 내가 내 신하 나아만을 당신에게 보내면 이 글이 당신에게 이르거든 그는 그 문둥병을 고쳐주소서 하였더라. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. 이스라엘 왕이 그거를 읽고 자기 옷을 찢으며 가로되 내가 어찌 하나님 왕대 능히 사람을 죽이면 살릴 수 있으랴. 제가 어찌하여 사람을 내게 보내 그 문둥병을 고치라 하느냐. 너는 깊이 생각하고 제 왕이 틈을 타 나를 도보러 시비하려 하는 줄 알라 하니라. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. 하나님 사람 엘리사가 이스라엘 왕이 자기 옷을 찢었다 함을 듣고 왕에게 보내 가로되 왕이 어찌하여 옷을 찢으셨나이까 그 사람 내게로 오게 하소서 제가 이스라엘 중에 선지가 있는 줄 알리이다. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. 나만이 이에 말들과 병거들 거느리고 엘리사의 진문에 서니
Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. 엘리사 사자를 저에게 보내 가로되 너는 가서 요단을 7번 내 몸을 7번 씻어서라 내 살이 여전하게 깨끗하리라. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. 예, 거기까지 읽겠습니다. Lemos até aqui. 우리가 성경을 읽어보면은 Quando nós lemos na Bíblia, 성경 그냥 이야기 같지만 자세히 알고 보면 quando vemos detalhadamente, 하나님이 우리 인간에 대한 이야기를 이야기처럼 이렇게 만들어서 쓰는 거예요. Deus escreveu essa Bíblia para a gente, para nós seres humanos. 이제 여기 이 이스라엘 나라가 있고 그 다음에 아람 나라가 있는데 Aqui tem a terra de Israel e a terra da Síria. 아람 나라에 그 나만이라는 장군이 있어요. Na terra da Síria existia esse comandante chamado Naamã. 그는 아주 훌륭한 자, 전쟁에 아주 명수고 작전을 잘 해서 늘 전쟁에 승리하고 하는데. Era um homem muito valente que sempre vencia nas guerras. 근데 이제 어느 날 그는 이제 문둥병에 걸린 거예요. Mas um dia ele acabou se tornando leproso. 이제 나이가 점점 들어가면 손이 막 이렇게 굳어져 칼도 잘 안 잡히고. Quanto mais velho ele ficava, ele não conseguia mais segurar muito bem as suas lanças. 왕이 내가 문둥병인 건 알지만은 내가 이렇게 심한 줄은 모를 거야. Embora o rei saiba que eu tenha lepra, ele não deve saber 내가 o quão 왕 ruim eu 이제 estou. 장군 너 얼마나 알고 아주 심각한 가운데 있었어. Ele estava dentro de um grande problema. 근데 어느 날 이제 이 나라하고 이스라엘하고 아람의 전쟁이 벌어져. E um dia o Israel estava em luta com a Síria. 나만 장군이 군인들을 몰고 이제 데려가서 이스라엘 막 점령을 했는데 Ele levou os seus soldados para brigar nessa guerra com Israel. 오늘 여기 나오는 주인공한테 나오는 그 이스라엘 나라에 어떤 아가씨가 있었어요. E assim na terra de Israel, essa serva que vivia na terra de Israel. 그날 그 아가씨는 막 길을 걸어가고 있는데 Essa menina naquele momento estava andando na rua. 아람 나라 군대들이 그쪽에 와서 막 지키고 있는 거예요. E os soldados da Síria estavam olhando, né? Estavam querendo invadir aquela 그 terra. 나만 장군이 잡아라. E o general Naamã disse: Olhe, 그래서 이제 나만 장군이 이야기하는 군대 막 달려갔어요. pegue-a. E correram até ela, 그 아가씨 손잡고 따라와, 따무라. seguraram a mão dela e disse: Siga-nos. 넣으세요, 넣으세요. Não, me deixa, me deixa. 아, 그래 조용해. Fica quieta. 그 이제 끌고 장군 앞에 왔어. E assim a prenderam e levaram até diante do 장군이 comandante. 웃으면서 너 우리 집에 좀 가야겠다. E o comandante, dando risada, disse: Ai, você tem que vir para a nossa casa. 왜냐하면 그 장군의 아내가 늘 집에 혼자 있는데. Porque a esposa do comandante estava sempre sozinha na 아, 근데 casa. 신임한테 잘 됐다가 내 아내의 몸종 노릇을 해야겠다. Ai, que bom, você vai poder ser acompanhante da minha esposa. 이 아가씨는 나만 장군 집에 종으로 이제 잡혀갔어요. E essa menina, ela acabou se tornando serva da casa de Naamã. 너무 비참한 거예요. Muito miserável. 장군의 집에 종으로 잡혀온 거예요. Ela acabou se tornando presa, uma serva da casa do comandante 뭐 Naamã. 월급이 있나요? Será que ela recebia salário? 언제 집에 돌려보내 그 약속이 있나요? Será que ela tinha uma promessa de que seria 난 retornaria para sua casa? 어찌다가 이렇게 잡혀와서 고생을 하지? Ai, porque eu fui presa e estou sofrendo dessa maneira. 고향의 아버지 내가 잡혀온 줄을 알고 있을까? Será que os meus pais sabem que eu fui 어머니가 presa? 나를 얼마나 걱정할까? O quão preocupados eles devem 이 estar. 집에 종살이하는 것도 너무너무 괴로운 거예요. Estava sofrendo muito porque estava trabalhando 그것도 naquela casa. 잘못하면 주인이 장군이 문둥병 환자에 문둥병에 걸릴 우려도 있는 거예요. E ela poderia ter a chance também de pegar a lepra do seu chefe. 하루하루 이 아가씨는 고통 속에서 하루하루를 살아요. Cada dia ela passava dentro de uma grande miséria, 아침에 일찍 sofrimento. 일어나서 청소를 다 해놓고 De manhã acordava bem cedo, limpava toda 이제 a 아침 요리를 casa. 하는 거예요. E assim vivia a sua vida. 그래 이제 야상을 차려서 음식을 먹고 나면 장군은 나가고 Preparava o café da manhã e o comandante 장군의 saía. 아내하고 있는데 E ela ficava junto com a esposa do 내가 comandante. 언제까지 여기 종살이 해야지? Ai, até quando que eu tenho que viver como 아빠 내가 여기 serva 잡혀온 거 aqui? 알기나 할까? Será que o meu pai sabe que eu estou aqui? 왜 하나님 내게 이런 내가 장군에게 잡히게 했지? Porque Deus fez com que eu ficasse presa aqui. 그러니까 이제 소망이 너무 고통스럽게
하루하루를 지내. Cada dia ela passava com tanta dificuldade e sofrimento. 근데 어느 날 이제 이 아가씨가 막 빨래를 하는데 Mas um dia, quando ela estava lavando as roupas, 요즘 여러분들 집에 LG 세탁기 있어요? hoje em dia, será que vocês têm na sua casa a máquina de lavar da LG? LG 있는 Sim. 사람들. Levanta a mão quem tem a máquina da LG em casa. 아, LG 세탁기가 세계에서 제일 좋은 걸로 인정받고 있어요. A máquina de lavar da LG é reconhecida como uma das melhores do mundo. 한국 사람 전부 다 LG 세탁기 써요. Todos os coreanos usam a marca da LG, né? Máquina de lavar 한국산인데. roupa. É coreana. 아, 여러분들도 LG 세탁기 쓰나요? Vocês também usam essa marca? 아, LG 세탁기는 손 들어봐요. Levanta a mão quem tem essa marca. 아, 예, 손 내리세요. Sim, pode abaixar. 근데 그때는 LG 세탁기도 없잖아요. E naquela época não existia nem máquina de lavar roupa da LG, não é? 그래 남한 장군의 속옷을 빨래하려고 보면은 E quando tinha que lavar as roupas do comandante Naamã, 문둥병에 걸렸으니까 옷에 막 그 고름도 묻고 피도 묻고 그런 거예요. porque ele tinha lepra, nas roupas dele deveria ter pus, sangue. 아, 우리 장군은 문둥병 환자구나. Ai, o nosso chefe, o meu chefe é 조심해야지. 내가 이러다 leproso. 문둥병 걸리면 어떡하지? Eu tenho que tomar cuidado, vai que eu pego lepra também. 이제 그렇게 하루하루를 고통스럽게 살고 있어요. E assim ela vivia cada dia dentro desse sofrimento. 자, 여러분 잘 들어보세요. Ouçam direitinho. 그 우리가 인생을 사는데 여러분 다 똑같지 않지만 다른 삶을 살고 있는데 Cada pessoa, embora sejam diferentes, vivam suas vidas. 여러분은 그걸 잘 모르지만은 Embora vocês não saibam muito bem, 하나님은 여러분의 일하는 모든 일에 계획을 가지고 있는. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. 이 아가씨가 여러분 보세요. 종으로 잡혀와. 나 하나님 믿는데 내가 왜 종으로 잡혔어? 날 안 지켜주고. Essa menina também, ela foi presa como serva, não é? Ah, eu creio em Deus, por que eu fui presa? 나 언제 이러다 난 결혼도 못 하는 거 아니야? Será que eu não vou nem poder me casar 언제 então? 집에 돌려보내주는 것도 아닌데. Eu nem vou poder voltar para minha casa. 그렇게 이제 하루하루를 고통 속에 살았어. Vivia sofrendo a cada dia que passava. 근데 여러분, 우리가 사는 삶도 우리가 알지 못한 하나님의 계획이 다 있어요. Embora nós não saibamos, existe o plano de Deus dentro das nossas vidas. 우리가 하나님의 계획을 모두 그냥 슬퍼하고 걱정과 염려만 하는데 Quando não sabemos sobre esse plano de Deus, nós vivemos sempre preocupados e sofrendo. 제 나만 장군의 집에 계집종이 잡혀 이 계집종이 어느 생각하다가 아, 참 그렇구나. E essa menina também estava sempre presa dentro dessa preocupação, mas um dia ela descobriu: ai, é verdade. 그래서 내가 여기 잡혀왔구나. Por isso que eu estou aqui. 우리 장군이 문둥병 환자인데 Meu chefe, ele é leproso. 이 아가씨는 이스라엘의 사마리아에 사는 아가씨였잖아. Ela era uma menina que vivia em Israel, em Samaria. 근데 지금 막 몇 날 며칠을 고통하고 괴로워하며 언제 도망갈 길은 없는가? 집에 돌아갈 수 있으려나? 아버지가 보고 싶다. 동생들 보고 싶다. 엄마가 보고 싶다. 고향 친구들 잘 있나? 이런 고민만 했는데 Ela estava sempre se preocupando e sofrendo. Será que eu posso voltar para minha casa? Será que o meu pai está bem? Será quando que eu vou voltar para minha casa? Sempre tendo essa preocupação a cada dia. 어느 날 이 아가씨 마음에 Mas um dia, no coração dessa menina, 아, 그렇구나. ai, é verdade. 그래서 내가 여기 집에 잡혀왔구나. Por isso que eu fui presa nessa casa. 그 생각이 일어났어요. Ela pensou. 무슨 생각이냐면은 Qual o pensamento dela? 이런 생각이 나왔어요. Ela pensou: 아, 우리 장군님 저 문둥병. ah, o meu chefe é leproso. 우리 사마리아에 가면 하나님 믿는 백성인데 가면 거기에 엘리사 선지자가 있어요. Ah, e se ele for para Samaria, na nossa cidade de Samaria, tem o profeta chamado Eliseu. 그 엘리 선지자한테 가면 저 병 대번 낫는데 Se ele for até diante desse profeta Eliseu, ele vai conseguir ser completamente curado. 아, 내가 장군 문둥병 낫게 하기 위해 이 집에 포로로 왔구나. Ah, eu fui enviada a ser serva nessa casa para que esse chefe pudesse ser curado. 내가 이야기를 해줘야지.
Eu tenho que falar isso para 자문이 ele. 내 이야기를 듣고 사마리에 가서 선지자 엘리사를 만나서 Se esse comandante for até Samaria se encontrar com o profeta Eliseu, 문둥병이 다 나아가 이 집에 돌아오면은 ele vai ser curado de toda a sua lepra. E quando ele 이 retornar, 집에 근심이 끝나겠구나. todos os seus problemas vão 이 se 집에 terminar. 행복해지겠구나. Eles vão se tornar muito 이 집이 felizes. 너무 좋아지겠구나. Tudo vai ser melhor. 그래서 하나님이 나를 이 집에 보냈었구나. Por isso que Deus me enviou até essa casa. 그 전까지 그 양 포로 잡혀왔다는 거 원망하고 Até aquele momento ela estava reclamando 또 por que eu fui 문둥병자 집에 presa. 종rad에 문둥병 걸리면 어떡하지 염려하고 그랬는데 Estava preocupada. E se eu pegar lepra aqui nessa casa? 이제 이 아가씨 마음에 하나님의 뜻을 알고 나니까 너무 행복한 거예요. Mas depois que ela descobriu o plano de Deus, ela ficou muito feliz. 그래서 내가 이 집에 종으로 잡혀왔구나. Ah, por isso que eu fui enviada como serva, escrava nessa casa. 여러분 우리는 뭘 잘 몰라요. Nós não sabemos muito bem 물론 também. 아는 것도 많지만 모르는 것이 많지요. Embora saibamos de muitas coisas, também não sabemos de muitas 근데 이제 coisas. 우리 삶 속에 하나님의 계획이 있어요. Mas em nossas vidas existe o plano de Deus. 저는 1944년에 태어났어요. Eu nasci em 1944. 그 45년도 우리가 일본의 속국이었는데 Em 1945 nós éramos colônia do Japão. 45년에 우리가 일본에서 해방을 받았어요. Em 1945 nós somos libertados do Japão. 그러고 난 뒤에 제가 삶을 사는데 E depois disso, vivendo a minha vida, 이제 우리나라에는 그 남한하고 북한이 한 나라였는데 antigamente a Coreia do Sul e a Norte eram um país só. 일본에 있는 동안에 남쪽인 우리는 미국의 도움을 많이 받았고 E naquela época a parte sul recebia muita proteção, ajuda dos Estados Unidos. 북쪽 사람들은 러시아의 영향을 받아가지고 공산주의가 됐어요. E a parte do norte recebia muita influência da Rússia, por isso acabou se tornando comunista. 1950년 6월 25일 날 Em 1965, 6 de junho, 북한 측에 있는 사람들이 러시아 탱크를 가져와서 우리나라를 쳐들어왔어요. as pessoas que estavam na parte norte com tanques russos invadiram a parte sul. 우리나라가 다 망할 때가 됐는데 Naquela época o nosso país estava completamente 그때 falido. 좀 미국에서 유엔 군대를 보내줘 가지고 우리가 다시 나라를 다 찾게 됐어요. Mas os Estados Unidos me mandaram as Nações Unidas e nos ajudaram a conquistar novamente as nossas 우리가 terras. 미국 교류하고 하는 동안에 우리나라는 세계에서 제일 잘 사는 나라가 됐어요. E assim, tendo esse relacionamento com os Estados Unidos, o nosso país se tornou o melhor 그런데 país para se viver. 이북은 세계에서 제일 어렵고 가난하게 사는 나라. E a Coreia do Norte acabou se tornando o país mais pobre do mundo. 이제 우리는 그 지나면서 그런 걸 이제 알게 됐는데 E com o passar do tempo, nós podemos descobrir tudo isso. 이 계집종은 자기가 이제 종살이하는 것 때문에 막 고달팠는데 Essa serva, ela sofria muito quando ela era escrava, não é, desta casa? 아, 이건 하나님의 섭리였어. Ai, mas esse era o propósito de Deus. 하나님이 저 나만 장군 문둥병 낫게 하려고 나를 이제 포로로 데리게 왔어. Por isso que Deus me enviou essa casa para que Naamã fosse curado da sua 나만 lepra. 장군 이런 거 모를 거야. E o comandante Naamã não vai 우리나라가 saber 하나님의 종 disso. 엘리사가 있는데 Se ele for para Samaria, existe esse profeta chamado Eliseu. 저 병 다 번에 고치는데 E ele pode curar todas as doenças. 아 그래서 내가 이 집에 포로로 왔구나. Por isso que eu fui enviada como serva para essa casa. 아, 우리 사모님한테 이 얘기 해줘야지. Ah, eu tenho que falar isso para a esposa do 장모님이 comandante. 사마리아 가서 선지자 엘리사를 만나 문둥병 나가면 이 집이 얼마나 행복해 할까. E quando o comandante for até Samaria e se encontrar com o profeta Eliseu e for 이제 curado, 모든 quão feliz 근심이 ele vai ficar. 떠나겠구나. Todas as preocupações vão 고통이 terminar. 떠나겠구나. Todo o sofrimento vão 행복해지겠구나. terminar. Eles vão se tornar muito 그래서 내가 felizes. 잡혀왔어. Por isso que eu fui presa. 이 아가씨가 처음으로 하나님 뜻을 깨달았어. Pela primeira vez ela descobriu o plano de Deus. 그날부터 이 아가씨는 막 삶이 완전히 달라졌어.
E a partir daquele dia, sua vida mudou 저는 completamente. 막 고향거리 와서 눈물 흘고 울고 엄마 보고 싶다, 아빠 보고 싶다 그랬는데 Antes ela sentia saudade da sua casa, do seu pai, da 내가 sua mãe, estava 언제까지 sempre 집에 chorando. 종살이해야 돼? Até quando que eu tenho que viver assim 내가 nessa 뭐 결혼이나 casa? 제대로 할 수 있겠어? Será que eu vou conseguir me 언제 casar? 고향으로 돌아가지? 그런 생각밖에 없는데 Quando eu vou voltar? Ela só tinha esses pensamentos. 아, 내가 이제 이 집에 이야기를 해줘서 Mas quando eu falar para as pessoas dessa 우리 casa, 장군님이 사마리아가 선제 엘리사를 만나가지고 문누비에 나오면 e quando o comandante for até Samaria se encontrar com o profeta Eliseu e ele 이 for 집에 curado, 근심이 떠나겠구나. todas as preocupações vão acabar nessa 우리나라고 아랍 casa. 나라가 좋아지겠구나. E também o nosso país e a Síria vão ter um 행복하겠구나. relacionamento bom. Todos vamos ficar muito felizes. 똑같은 아가씨인데. Era a mesma 그 menina. 생각 하나 돌으면서 Mas quando recebeu esse 이 pensamento, 아가씨 마음이 너무 변한 거야. o seu coração ela foi completamente transformada. 그러다 막 너무 즐거워 콧노래를. Então, muito feliz, cantando, cantarolando. 그래야 이제 주인 그 아주머니가 금방 아는 거죠. E a esposa do comandante percebeu na hora. 제가 얼씨구라고 막 눈물을 울고 막 고통하고 하더니 요즘 달라지. 돈 거 아니야? Ai, antes ela estava tão preocupada, sempre choramingando, mas agora ela está tão feliz. Será que ela ficou louca? 어느 날 그 아주머니가 불렀어요. E um dia aquela esposa chamou a 너 menina. 요즘 무슨 좋은 일 있니? Você tem alguma boa notícia hoje em 왜 dia? 웃고 그러네? Por que você está sempre está 너 dando 얼굴이 행복해 보여. risada? 뭐 좋은 일이 덜 있는 것 같아. 무슨 일이야? Você parece muito feliz. Tem alguma novidade? 예, 사모님이 좋은 일 있어요. Sim, senhora, eu tenho uma grande 무슨 novidade. 일인데 그래? O quê? 장군님 이야기예요. É sobre o comandante. 뭐라고? O quê? 장군이 그래 어쨌다는 거야? O que o comandante fez? 아니 그게 아니고요. Não é isso. 장군님 문둥병자잖아요. O comandante é leproso, não é? 그래서 그건 네가 그것이 그거 너한테 무슨 상관이야? E daí? O que você tem a ver com isso? 아니요. 장군은 문둥병 나을 수 있는 길이 있어요. Não, existe um caminho para o comandante ser curado da lepra. 야, 쓸데없는 소리 하지 마라. 우리가 문둥병 고치려고 다 가면도 안 되는데 뭔 문둥병 고치고 해. 말도 안 쓰는 쓸데없는 소리 하지 마라. Não fala coisa sem sentido. Como que ele pode ser curado da lepra? Para de falar essas coisas. 아니에요, 사모님. Não, senhora. 우리나라 가면요 귀한 하나님의 종이 있어요. 엘리사가 있어요. Se ele for para o nosso país, existe um servo muito precioso chamado Eliseu. 나을 거예요. E ele vai ser completamente curado da sua lepra. 야, 쓸데없는 소리가 안 돼. 그런 소리 하지 마. Para de falar coisa sem sentido. Fica quieta. 장군님 생각해 보세요. Senhora, pense. 아니래, 사모님. 저 사모님이 이 장군님이 3월에 문둥병 나가면 얼마나 이 집에 행복하겠어요. Senhora, pense, imagine. 사모님도 기뻐할걸요. Se o comandante for completamente curado da 장군님도 기뻐할 lepra, 거예요. todo mundo vai ficar feliz, não é? 얘가 진짜로 이러고 있네. Ué, 야, será que ela não faz 문둥병 어떻게 sentido? 고쳐 임마. Como que alguém pode ser curado da lepra? 아니, 그분은 진짜 하나님 넘기는 사람인데 죽은 사람도 살렸어요. Não, ele tem muito poder, ele até ressuscitou um morto. 근데 그 이야기를 듣고 있는 동안에 E enquanto estava ouvindo essa história, 나만 장군의 마음에 어떤 마음이 야, 잘하면 우리 남편이 문둥병 나을 수 있겠네. qual o coração dessa senhora? Uau, se a gente for encontrar ele vai realmente poder ser curado da lepra. 이제 몸에 문둥병 막 고름이 오르고 하니까 부부 사이 자주 같이 만나지도 못하고 그러는데 Porque ele estava cheio de pus no seu corpo, eles nem poderiam ter relacionamento, se encontrar. 장군의 아내가 사마리아에서 잡혀온 포로 잡혀온 그 계시종 이야기를 들어보니까 Mas quando ele ouviu a história da menina serva, 아, 잘하면 우린 장군이 문둥병 낫겠다는 그런 마음이 딱 일어나는 거예요. ela começou até aquele coração. Uau, então o comandante até pode ser curado da sua lepra. 아, 장군 아내가 얘기했어요. E daí a senhora disse: 야, 네 말대로 그랬으면 야 얼마나 좋겠나. Uau, seria tão bom se realmente acontecesse o que você 문둥병 está 그렇게 쉽게 falando. 낫는 병이 아니야. Lepra não é uma doença tão fácil de ser curada. 아이고, 장군 사모님 몰라서 그래요. Ai, porque a senhora não sabe muito bem. 그분 선지자 엘리사는 무슨 병이 다 고쳐요. O profeta Eliseu cura todas as doenças.
사모님 생각 만약에 내가 얘기해서 장모님이 사마리 갔다 문둥병 안 낫고 오면 내가 고통스러울 건데 내가 이런 얘기 하겠어요? Senhora, pense, se eu falasse para você para ir até a Samaria e o comandante não fosse curado, imagina quão sofrimento eu passaria, não 그러니까 é? 이 장군의 아내가 Mas a senhora, a esposa do 야, 이 comandante, 더러면 더럴수록 quanto mais ela ouvia a menina, 우리 남편이 문둥병 낫겠다는 마음이 드는 거예요. ela tinha aquele coração que o comandante dela poderia ser curado da 몸에 lepra. 막 진물이 여러 고름이 여러 같이 가까이 가지도 못하고 하는데 A pele dele estava toda inflamada, cheio de pus, eles não poderiam nem se aproximar. 야, 네 말대로 우리 장군님이 진짜 문둥병 나오면 소원이 없겠다. 소원이. Uau, se realmente o comandante do exército for completamente curado da lepra, eu não tenho mais nenhum outro desejo na minha vida. 사모님, 내가요 이야기해서 틀림없이 나요. Senhora, eu garanto para a senhora que ele pode ser curado. 사모님 생각이 만약에 장군님가 문둥병 안 나왔으면 안 나가 오면은 Se o comandante não for curado da lepra, 내가 얼마나 어렵겠어요. quão sofrimento eu vou passar, 너 não é? 때문에 문둥병 환자인지 모르는 거 다 이야기하고 너 때문에 그러고 막. Por causa de você, a gente falou que ele ia ser curado e ele nem pôde ser curado. Imagina ouvir tudo isso. 틀림없이 나았기 때문에 내가 이래요. Com certeza ele vai ser curado. Por isso que eu estou falando isso para a 나도 저는 이 집에 senhora. 포로 와서 너무너무 슬펐어요. Eu estava muito triste quando eu vim aqui como 하나님 나를 serva. 포로 잡혀오기 전 장군님 문둥병 낫게 하려고 하신 거다 생각하면 그때부터 너무너무 행복하고 즐거웠어요. Mas depois que Deus me deu o pensamento que Deus me enviou aqui para curar o comandante da lepra, eu fiquei muito feliz. 장군의 아내가 그 이야기를 들어보니까 Quando a esposa do comandante ouviu essa história, 진짜 우리 남편 문둥병 낫겠다는 마음이 일어나요. ela teve aquele coração que realmente o seu marido poderia se curar da lepra. 야, 진짜 네 말대로 그렇게만 되면 Se realmente aconteceu o que você está me 우리 dizendo, 모든 근심이 물러가겠네. todas as nossas preocupações vão sumir. 물러가겠네. Todas as nossas dificuldades vão sumir. 저는요, 제가 이제 그 어릴 때 어머니가 세상을 떠나고 아버지 군대 디디라 형님도 군대 가시고 이제 우리 집에는 하루 사이 며칠 사이에 어른 세 분이 아버지 어머니 형 세 분이 집에 없어요. Quando eu era criança, a minha mãe faleceu e logo meu pai também foi ajudar no exército, meu irmão também foi ajudar no exército. De repente, em alguns dias, 3 adultos sumiram de casa. 제일 큰 누님이 15살, A minha irmã mais velha tinha 15 anos de idade, 작은 누님이 13살, a outra irmã tinha 13 anos de idade 내가 8살, e eu tinha 8 anos de idade 동생이 4살. e tinha um irmão mais novo de 4 anos de 우리 idade. 너무너무 어렵겠어요. Nós passamos por muitas dificuldades. 어느 날 점심으로 굶었어요. Dia passamos fome no almoço. 저녁도 못 먹고 양식이 없어서. Também não podemos jantar porque não tínhamos comida. 그래서 우리가 밤에 자는데 E à noite, quando estávamos dormindo, 밤중쯤 되니까 우리 큰 누님이 à 우리를 tardar, 재워놓고 막 울고 있는 거예요. ao tardar da noite, a minha irmã estava choramingando. 우리가 다 깨서 4명이 서로 아이들만 4명 모여가지고 막 울고. Porque somente 4 crianças que restaram na casa estávamos sempre chorando. 그때 우리 나라는 굉장히 가난했어요. Naquela época, o nosso país era muito 날씨가 추워 miserável. 겨울에 얼어 죽는 사람도 많았고 Muitas 굶어 죽는 사람도 pessoas 많았고. morriam no inverno, morriam de fome. 이제 그러면서 제가 인생을 막 어렵게 지내다가 E assim, passando a minha infância muito difícil, 제가 한 15살 때부터 a partir dos 15 anos de idade, 배가 고프니까 도둑질하기 시작했어요. porque eu passava muita fome, eu comecei a roubar. 제가 이제 친구들하고 이제 밀밭에 가서 Eu ia com os meus amigos nas plantações de trigo. 밀이 이거 할 때 꺾어가지고 산에 가서 불을 나가지고 먹으면 그게 그렇게 맛있어요. Eu cortava esses trigos e tostava e comia com os meus amigos, era muito 교회 다니는 이 saboroso. 죄인 줄 알지만 친구가 모이면 자꾸 그랬어. Embora eu soubesse que eu estava pecando, eu não poderia parar de fazer essas coisas. 근데 이제 제가 자라나면서 Mas quando eu passei a crescer, 어느 날 내가 죄가 참 많은데 어떻게 죄 사함을 받지? eu tinha muitos pecados e comecei a pensar, como que eu posso receber o perdão desses 그래서 meus 제가 pecados? 죄를 사하고 싶었어요. Eu queria receber o perdão dos meus 성경에 pecados. 죄를 사함 받는 이야기를 계속 찾아내 읽고 했는데 Eu estava lendo muitas palavras na Bíblia sobre como receber o perdão dos meus 내가 pecados. 19살 되던 해
E quando eu tive 19 anos de idade, 이 성경 말씀을 다 내 모든 죄가 눈보다 희게 씻으니 그런 은혜를 입었어요. eu pude receber a graça de encontrar na Bíblia como se meus pecados foram muito mais lavados, tão brancos como a 우리 한국에 neve. 이런 노래를 많이 부르는지 여러분 브라질은 부르는지 모르겠는데 Na Coreia cantamos muito esse louvor, eu não sei se cantam aqui no Brasil. 주 예수 내 맘에 들어와 계신 후 변하여 새 사람 되고 O Senhor Jesus Cristo, quando entrou no meu coração, eu acabei me renovando e me tornando uma nova pessoa. 이 노래 모르죠? 예, 모르죠. Não conhecem essa música, não é? 그래서 저는 그 찬송에서 내 죄가 사해진 노래가 나와요. Com esse louvor diz como os meus pecados foram lavados. 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 O Senhor, quando entrou no meu coração, o Senhor, quando entrou no meu coração, 물밀던 내 맘에 기쁨이 넘치면 주 예수 내 맘에 오심 meu coração transbordou de alegria quando Jesus entrou no meu coração. 제가 이제 그 죄 사함을 받는 사실을 성경에서 발견하기 시작해요. Eu descobri como receber a remissão dos meus pecados na Bíblia. 구약 레위기 4장에 보니까 Quando lemos em Levíticos, capítulo 4, 어떻게 하면 죄 사함 받는 자세히 기록되어 있어요. explica claramente como os nossos pecados são perdoados, são 그리고 lavados. 제가 19살 될 때 E quando eu tive 19 anos de idade, 이 성경만 내 죄가 전부 다 눈처럼 희게 씻어진 거예요. todos os meus pecados foram lavados tão brancos como a neve. 저는 늘 죄를 지가 지옥 간다는 법을 떨고 막 그 두려워하고 그랬는데 Antes eu estava sempre tremendo com medo de ir para o inferno por causa dos meus pecados. 죄 사함을 받고 예수님 나와 같이 계셔서 Mas porque eu recebi o perdão dos meus pecados e 내가 Jesus estava 무슨 일을 junto de 하든지 간에 mim. 행복하게 해주시고 내 죄를 씻어 주시는 거예요. Qualquer coisa que eu fizesse, Jesus estava sempre do meu lado e Ele tinha lavado todos os meus pecados. 어릴 때 저는 교회는 다녔지만 죄 사함은 못 받았어요. Embora quando criança eu fosse para a igreja, eu não havia 성경 recebido o 읽고 perdão dos 있고 pecados. 19살 때 성경에 죄 사하는 방법이 레위기 4장에 자세히 기록되어 있어요. Mas com 19 anos de idade, eu pude ler em Levítico capítulo 4 como os meus pecados foram lavados completamente. 그 죄 사함을 받고 나니까 Depois que eu recebi o perdão dos meus 내가 pecados, 무슨 일을 하든지 하나님이 나와 함께 같이 하시는 거예요. não importa qual trabalho eu fizesse, Deus estava sempre comigo. 그래서 저는 현재 전 세계에 많은 사람이 어떻게 예수님 피로 죄 사면 그 이야기를 하는데 아주 최고 전문가가 됐어요. E eu acabei me tornando um especialista, um expert de pregar sobre essa palavra no mundo 그 inteiro. 나만 장군의 집에 개종이 포로 잡혀왔는데 Na casa do comandante Naamã, essa menina ela foi presa como serva. 아버지도 없고 어머니도 없고 동생들도 없고 얼마나 슬프고 고통스럽겠어요. Não tinha pai, mãe, irmãos. Quanto sofrimento que ela estava 어느 passando. 날 이 개종이 말하면 내가 이 장군집에 포로로 잡혀온 이유는 장군의 문둥병을 낫게 하려고 하나님 그랬구나. 장군이 문둥병 나면 이 집이 행복해지겠네. Mas um dia ela descobriu, eu vim para essa casa para que o comandante Naamã fosse curado da lepra e sua vida se 그래서 이 transformou. 장군 아내가 자기 집에 개종을 볼 때 늘 근심도 너무 밝아지는 거예요. E de repente, quando a senhora do comandante estava olhando para esta menina, ela estava com uma cara muito diferente, muito feliz. 야, 너 요즘 무슨 뭐 좋은 일 있어? Ué, você tem alguma novidade? 저는 늘 근심 속에 요즘 왜 그렇게 기뻐해? Você estava sempre com a cara ranzinza. O que 예, aconteceu com 사모님 você? 너무 좋은 일이 있어요. Senhora, aconteceu algo incrível em 너 mim. 무슨 일인데 그러니? O que aconteceu com você? 장모님 이야기예요. É sobre o comandante. 뭐? O quê? 장모님 이야기. Sobre o comandante? 장모님 무슨 이야기인데? O que você quer falar sobre o comandante? 장모님 문둥병 환자잖아요. O comandante é leproso, não é? 그래서 E daí? 그게 어째 되겠다는 거야? O que você vai fazer com isso? 그런 게 아니고요. Não é isso. 우리나라 사마리아에 가면 Se ele for- 훌륭한 하나님의 선지자가 있는 이름이 저 엘리사라고 하는 선지자가 있어요. Se ele for para Samaria, tem o nosso profeta que é chamado Eliseu. 그 엘리야 선지자 앞에 가면 저 병 금방 고쳐요. E quando ele for diante desse profeta Eliseu, a sua lepra vai ser curada completamente. 야,
없는 묻는 병 어떻게 고쳐? 우리 병원에 항다리 원자 그다 큰 소치다 못 고치더라. Ai, não fala coisa sem sentido. Você acha que ele não tentou ser curado da lepra? Não faz sentido o que você está falando. 사모님 이야기 들어보세요. Ouça, senhora. 만일에 장모님이 사마리아 병 못 낫고 돌아오면은 Se ele for para Samaria e não for ser curado da lepra, 내가 얼마나 어렵겠습니까? 얼마나 힘들겠어요. imagina a minha situação, quão difícil ela vai ficar. 근데 내가 이렇게 담대하게 이야기하는 건 장모님 묻는 병 금방 나아요. 내 말대로 해보세요. Mas eu posso falar claramente, bravamente para a senhora, confiadamente, porque ele vai ser curado da lepra. 장모님은 깜짝 놀랐어요. E a senhora ficou surpresa. 내가 진짜 큰 소리 치네. Uau, você tem muita coragem de falar isso para mim. 만일에 안 나오면 어찌라고 큰 소리 쳐. E se ele não for curado da lepra, o que vai acontecer com você? 아니 절대로 안 그래서 그 선자 나아요. De jeito nenhum que isso vai acontecer, ele vai ser curado da lepra. 그 이야기를 들으니까 E quando ela ouviu isso, 나만의 아내도 아주 야 그래만 됐으면 이제 얼마나 좋겠나. no coração dessa senhora, uau, seria muito bom se acontecesse o que você está me 아니 dizendo. 된다니까요. Vai dar certo. 그 이야기를 들으니까 장군의 아내 마음속에도 제가 말하고 보니까 진짜 우리 장군이 사마리아 문두변 낫기나 하겠다는 그 마음이 일어나는 거예요. Ela começou a ter aquele coração. Ela tem tanta certeza no que ela está falando. Será que ele realmente vai ser curado? 그러나 저 장군이 퇴근하고 늦게 사 들어왔어요. E assim o comandante chegou tarde da noite em casa. 아이고 인생 참 기가 막히다. Uau, minha vida é tão difícil. 왜 당신도 무슨 일이 있어요? Querido, aconteceu algo com você? 이 병이 요즘은 손마디에 굳어서 칼도 제대로 못 잡겠어. 이걸 임금께서 알면 나를 그냥 장군 파면시킬 때는 As minhas mãos estão se endurecendo cada vez mais. Eu não consigo mais mover facilmente. Será que eles também vão me despedir? 근데 아내가 얘기했어요. E assim a senhora disse ao seu marido: 여보 당신 혹시 사마리아에 가서 엘리사라는 사람 이야기 들어본 적 있어요? Querido, o senhor ouviu falar sobre o profeta Eliseu que vive em Samaria? 엘리사? Eliseu? 예, 엘리사요. Sim, Eliseu. 이야기 많이 들었지. sim, 다른 나라에서 엘리사 이야기를 많이 하던데. eu ouvi falar muito sobre ele. Muitas pessoas falam sobre ele. 아, 그분이 진짜 모든 일을 잘해요? Ah, ele é tão bom assim? 내가 잘 모르지만 사마리아 사람들은 엘리사라고 하는 못한 사람이 없고 막 존경하고 훌륭한 분이라고 그래. 못한 일이 없대. Eu não sei muito bem, mas em Samaria todos falam que ele é muito bom e todos reconhecem ele muito bem, que ele não pode, ele pode fazer tudo. 그래. Sério? 근데 여보 오늘 우리 계집 종이 사마리아 잡혀왔잖아요. Mas querido, o senhor sabe, né, dessa menina que ela foi presa, que está vivendo na nossa 걔가 casa. 그러는데 사마리아 선지자 엘리사 앞에 가면은 엘리야에게 가면 이 병 대번 낫는데요. Ela estava me contando que se você for se encontrar com esse profeta Eliseu, a sua lepra vai ser curada completamente. 그래. Sério? 안 그건 내가 사마리아 가 있는 동안 엘리야 얘기 굉장히 많이 들었는데. Eu ouvi também falar muito sobre esse Eliseu. 아, 그 진짜 가서 나오면 내가 당장 가지. Se eu puder ser curado, eu quero ir agora mesmo. 여보 그 계집애 좀 오라 그래봐. Querida, chama essa serva. 그래. Sim. 너 이리 오너라. Vem 예, pra 장군님. cá. 안녕하셨어요. Oi, comandante, tudo bem? 네가 나 우리 사람한테 가서 내 문두변 사마리아 가면 낫는다고 했니? Por acaso você disse para minha esposa que se eu me encontrar com o profeta Eliseu eu vou ser curado da lepra? 예, 장군님 제가 이야기했어요. Sim, fui eu que disse, comandante. 쓸데없는 소리 하면서 만에 가서 안 나오면 참 미안만 당하잖아. Para de falar coisa sem sentido. Se eu for até lá e eu não for 이스라엘 curado da 사람들 내가 lepra, 문두병이 아닌지 모른단 말이야. sabe o que vai acontecer com você? Porque ninguém sabe que eu sou leproso. 그거 알고 모르고 뭐 관계 있어 병 나오면 되죠. Qual o problema, comandante? É só você ser curado da lepra e tudo vai terminar. 너 진짜 그분이 병을 고칠 수 있어? Você acha que ele realmente pode curar minha lepra? 예, 그분은 못할 일이 없어요. Sim, não há nada que ele não possa fazer. 나만 장군이나 그 아내가 Comandante 그 Naamã, 계시종의 이야기를 들으면 들을수록 병이 낫겠다는 마음이 생기는 거예요. quanto mais o comandante Naamã e a sua esposa ouviam o que a menina estava dizendo, mais confiança eles tinham que ele seria curado. 지긋지긋한 묻는 병 빨리 낫고 싶다. Ai, eu quero ser curado logo dessa lepra.
여보 당신만 나도 그래요. 당신 문둥병만 없으면 우리 너무 행복한데. Realmente, querido, se o senhor for curado dessa lepra, a gente não vai mais ter problemas. 그러지 말고 내가 갔다 와야겠다. Ah, então eu vou, vamos, eu vou me encontrar com o 먼저 profeta. 왕에게 보고부터 해야지. Mas primeiro eu tenho que falar para o rei, tenho que pedir permissão para o rei. 찾아갔어요. E assim foi até o rei. 충싹 남한 장군 문안 드립니다. Comandante Naamã, eu sou o comandante Naamã, general do exército. 장군 무슨 일이여 이 바쁜데 오늘 이곳에 왕궁까지 다 왔어. Oh, senhor comandante, como que você está tão ocupado para vir até aqui para falar alguma coisa comigo? 그 장군이 왕에게 이야기. 내가 우리 집 계집 아이가 사마리아에 잡혀왔는데. E o comandante começou a falar para o rei: eu tenho uma 사마리아 가면 serva que 선자 vive na minha 엘리야가 casa. 그한테 가면 이 병 대부분 낫는다 그래요. E ela estava me dizendo que se eu for me encontrar com o profeta Eliseu em Samaria, eu vou poder ser curado dessa lepra. 아니 그게 사실이요. É sério isso, 내가 senhor rei? 이스라엘에게 편지 쓰리. Então eu mesmo vou escrever uma carta para o rei de Israel no seu 아람 왕 nome. 이스라엘 왕에게 편지를 썼어요. E assim o rei da Síria escreveu uma 내 carta para o 신하 rei de 나만을 Israel. 보내니 당신을 문둥병 고쳐 주십시오. Eu vou mandar o meu comandante e eu queria que você curasse ele da lepra. 그래서 이제 나만 장군이 왕의 친서를 가지고 E assim o comandante Naamã, segurando 문둥병 a carta do 고쳐주면 rei, 저 선자 엘리야에게 막 선물 줄 걸 준비 잔뜩 하고 preparou muitos presentes para dar para o profeta Eliseu, 돈도 준비하고 그래가 이제 사마리아에 갔어요. preparou dinheiro e foi até a cidade de Samaria. 그래서 엘리사를 만나고 E assim se encontrou com o profeta Eliseu. 그래가지고 이제 이야기를 하니까 E assim disse: 엘리야 선자가 뭐라 말하냐면은 너는 요단강에가 내 몸을 7번 씻어라. 그러면 깨끗해지리라. o profeta Eliseu lhe disse: vá e se lave no rio Jordão 7 vezes, então será curado da lepra 그래서 이제 completamente. 장군이 막 왕에게 드릴 선물 잔뜩 가지고 와서 요단강에 가. E assim ele levou muitos presentes para se encontrar com o profeta. 이제 요단강에 몸을 한 번 잠그고 E ele lavou o seu corpo uma vez no rio Jordão. 나았느냐? Será que eu fui curado? 아직 안 나았습니다. Ainda você não foi curado. 2번, 3번, 4번, 5번, 6번, 7째 물속에 들어가 딱 나왔어요. Lá se lavou uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6. E na 7ª vez que ele se lavou e ele saiu, 이번이 7번 맞지? agora é a 7ª vez, não é? Que eu estou me lavando. 나았느냐? Será que eu estou curado? 장군님, 나았습니다. Comandante, o senhor está curado. 눈을 떠서 보니까 어린아이 사가지고 깨끗해져. Quando ele abriu seus olhos, a sua pele estava com uma pele de bebê. 얼마나 기쁜지. Ficou tão feliz. 이제 그 선자 앞에 선물 주려고 한 안마늘 막지로 주고 E assim ele queria oferecer os presentes para esse profeta que não queria aceitar. 마차를 막 말치치게 막 가는데 Estava andando na sua carruagem. 다 나은 거예요. Estava completamente curado da 드디어 sua 이제 lepra. 사마리아에서 이제 자기 장군 집으로 왔어요. E de Samaria ele retornou para sua casa. 밖에 막 돌아가는데 확 뛰어내려가. 여보, 나 다 나왔어. A carruagem nem tinha parado, ele pulou da carruagem. Querida, eu fui curado, eu fui curado. 난리가 났어. 여기도 나왔고, 여기도 나왔고, 여기도 나왔고, 여기도 나왔고. Olha a minha pele, aqui também tá limpinho, aqui também tá limpinho, tá tudo limpinho. 한참 그러다가 Fazendo isso, 문 앞에 서 있는 그 계집종을 봤어. ele viu a menina que estava na frente da porta. 야, 너 이리 와. Vem pra cá. 야, 너무 고맙다. 네가 와서 문두면 나 지금 길을 가르쳐 줬어. Ai, obrigada por você ter vindo e me ajudar 너 por essa 이거 우리 좋아가지고 lepra. 우리 딸해. A partir de agora você é minha filha. 그래가지고 이제 너무 행복하게 사는. E assim viveram uma vida muito feliz. 저는 어릴 때 교회 다니는 이런 거 잘 몰랐는데 Eu, quando eu ia para a igreja quando era criança, eu não sabia muito bem disso. 하나님이 나 같은 인간을 사랑해서 죄를 사함받을 수 길을 만들어줬어요. Mas Deus, Ele me amou tanto que Ele me ensinou esse caminho para receber a remissão dos pecados. 이제 장군이 그날부터는 그 계집종을 종으로 여기지 아니하고 너 이제 우리 딸해 하고 E a partir daquele dia, ela não era mais uma serva em casa, mas ela se tornou a filha do comandante. 너무너무 행복한 E viveu uma vida muito feliz.
이제 매일 성경 공부도 하고 Todo dia fazia estudo 또 bíblico. 장군들 진급할 때 성경 공부해가지고 성경 나와야 진급시키고 E também quando o comandante era promovido, ela também dava e fazia ensino 오늘 bíblico. 장군이 그 딸에게 얘기해요. E um dia o comandante disse para essa filha: 너 지난번에 우리 그 부대 부장군 있잖아. você sabe que tinha aquele comandante que 예, 아빠 E o nosso 있었죠. exército, sim. 왜요? sim, pai, por quê? 그날 그 부장군 내 생일날 축하한다고 우리 집에 왔지. Ele lembra que eu tinha convidado ele para vir aqui na nossa casa no meu 그 aniversário? 아들하고 온 사람 말이에요. Ah, aquele filho. 그래 맞아 그 아들이 너하고 결혼하고 싶다 하더라. Sim, o filho dele quer se casar com você. 아, 그럼 너무너무 행복한 이제 둘이 이제 결혼 이건 이야기인데 Eles ficaram muito felizes. Isso fui eu que inventei. 실제인지 모르지만 내가 지은 얘기예요. Eu não sei se é verdade, mas eu inventei. 이야기 조금만 Imaginando. 더 할게요. Quero falar só mais um pouquinho, tá? 그래서 둘이 딱 결혼식을 딴따다단 하고 E 이제 os dois se casaram, tan, 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 tan. 이제 어디 갔냐면은 E foram pra, 고향 집에 이제 딱 가는 거예요. e para onde que foram? Foram para a casa da mulher, da menina, 화려한 마차를 타고 com uma carruagem muito 그만 luxuosa, 보석을 싣고 com muitos presentes. 사마리아에 갔어요. E voltaram a Samaria. 신문 앞에 이제 마차를 딱 세웠는데 Estacionaram a carruagem diante da sua casa. 아빠가 어디 갔다가 집에 돌아왔어요. E o pai dela estava retornando para 우리 신문 casa. 앞에 왜 이렇게 화려한 마차가 있어? 누가 우리 집에 온 거야? Quem que trouxe uma carruagem tão luxuosa e estacionou aqui na frente da nossa casa? Quem 근데 é? 젊은 부부가 내리는 거예요. E ela viu esse jovem casal descendo da 아이고 carruagem. 저 아가씨 너무 예쁘네. 우리 딸도 저 정도 자랐을 텐데. Oh, aquela jovem é tão bela. Minha filha também tem a idade dela 아빠 agora. 저예요. 아빠 딸이에요. Pai, sou eu, a sua filha. 네가 내 딸 이게 어떻게 된 거야? O quê? Que aconteceu com você? 예, 우리 장모님 문눈에 낳고 주주 이야기를 했어요. E assim, é porque o comandante foi curador da lepra. Ela contou toda a história. 그러니까 이제 장군의 문눈병을 위해서 E assim, para esse comandante, para sua lepra, 계지종을 포로로 잡아왔는데 essa menina, ela foi presa. 이제 계지종이 이제 이야기를 해줘서 문눈병에 낫도록 하는 그런 길을 계획하고 계신 E 거예요. Deus tinha esse plano de curá-lo através dessa menina. 그래서 여러분 하나님이 우리 인간을 만드셨는데 Quando Deus criou nós, os seres humanos, 인간이 이때 세상에 오래 살다가 죽어 영원한 지옥 갈까봐 o ser humano vivendo nesse mundo e ao invés de ir para o 우리 inferno, 죄를 사기 위해 예수님을 이 땅에 보내셨어요. Deus enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos receber o 예수님 perdão 우리를 desses 너무너무 사랑해서 pecados. 우리가 지은 모든 죄벌을 대신에 벌 받고 Porque Jesus nos amou tanto que recebeu os nossos pecados em nosso lugar. 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. E assim foi crucificado e morreu na cruz. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으실 때는 예수님이 죄가 있어가 아니라 Quando Jesus foi crucificado na cruz, não é porque ele tinha 우리 pecado, 죄를 대신하기 위해 대신에 피를 흘리고 죽으신 거예요. mas ele morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados, por isso que ele derramou o seu sangue. 그러니까 이제 그 개인 정도를 잘 몰랐을 때는 뭐 포로 잡혀 원망하고 근심하고 염려하고 Por isso que essa serva, quando ela não sabia de nada, ela estava preocupada, choramingando. 장군 안에도 아이고 병이 더 심해지는데 이러다가 내가 장관산에 장군에서 막 쫓겨나겠다. E a senhora também estava muito preocupada que seu marido estava com lepra. 별별 걱정을 다 했는데 결국 이제 장군제 그 축복이 되고 그 가족들도 복이 되고 문누병 나았고 그렇게 하시는 것이 하나님의 계획이에요. Mas podemos ver que no final da história todos ficaram muito felizes. Esse que era o propósito de Deus no final. 그래 하나님은 이 땅에 사는 죄를 안 지은 사람 한 명도 없다 그래요. E Deus diz que nesse mundo não existe nenhuma pessoa que deixou de pecar. 여러 가지 죄가 있는 죄를 각기 다른 죄를 지긴 해도 죄를 안 지은 한 명도 없는데 Quer dizer, neste mundo todo mundo peca pecados diferentes, mas 오늘 todos 제가 pecam. 성경을 읽어보니까 E um dia quando eu estava lendo na Bíblia, 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시는 이야기가 나와요.
Fala sobre a história de Jesus ser crucificado na cruz. 왜 저리 귀한 예수 십자가에 못 박혀 죽으시지? Por que Jesus Cristo teve que ser crucificado? 전 처음에 잘 몰랐어요. Eu não sabia muito bem no 그 começo. 성경 읽고 읽다가 보니까 E lendo a Bíblia várias vezes, o que eu descobri? 우리가 전부 다 우리가 죄를 지어서 저주받고 멸망을 받아야 하는데 Todos nós pecamos e deveríamos receber a maldição de Deus. 하나님이 우리를 너무너무 사랑해가지고 Mas porque Deus nos amou tanto, 우리가 우리 벌받을 죄를 예수님이 대신에 십자가에 못 박혀 죽으시면서 우리 죄를 다 씻은 그 이야기를 성경이 이야기합니다. na Bíblia eu pude descobrir que Jesus Cristo ele morreu no meu lugar por todos os meus pecados. 우리는 전부 다 죄를 짓고 죄를 안 지은 사람 아무도 없어요. Porque todos pecaram, não há nenhuma pessoa que não peque nesse 근데 mundo. 너무너무 신기한 건 하나님은 예수님을 보내서 Mas o engraçado é que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. 십자가에 못 박혀 죽으시면서 우리가 벌받을 죄의 벌을 다 대신 받았어요. Mas ele foi crucificado na cruz e morreu pelos nossos pecados em nosso lugar. 그럼 우리는 뭘 해야 합니까? E o que nós devemos fazer? 내가 죄를 많이 짓고 악하게 살았는데 Eu vivo uma vida muito ruim, 그래서 cometendo muitos 십자가에 못 박혀 죽은 pecados. 내 죄를 대신에 못 박혀 죽은 내 죄가 사해진 걸 의미하는구나. Mas eu tenho que reconhecer, Jesus morreu no lugar dos meus pecados, no meu lugar. 제가 이번에 한국에서 올 때 Dessa vez, quando eu vim da Coreia, 이제 콜롬비아 갔다 왔고 eu fui para a Colômbia, 그 다음에 우리가 아르헨티나 갔어요. e depois eu fui para a Argentina, 그리고 그 다음에 또 우리 어디였죠? 예, Ushuaia. 우수아야에 갔어요. E depois fomos para Ushuaia. 그리고 이제 돌아와가지고 어제 이제 여기 왔어요. E depois eu vim aqui para o Brasil. 저는 내가 어릴 때부터 우리는 막 각각 가난했다고 해서 이제 밀도 훔쳐가 꺾어 먹고 구워 먹고 감자도 캐 먹고 사과도 따 먹고 도둑질을 많이 했어요. Eu disse para vocês que quando eu era criança eu roubava bastante, não é? Plantação de trigo, 성경 읽어 보니까 batata, 내가 frutas. 죄를 지었고 그 죄로 말미암아 내가 하나님의 저주를 받게 돼. E eu pude ver na Bíblia porque eu havia cometido o pecado que eu deveria receber a maldição de Deus. 근데 좀 더 일단 성경 예수님에 대한 글을 읽었는데 Mas lendo um pouco mais eu pude ler sobre Jesus Cristo. 예수님은 하나님의 아들인데 예수님이 이 땅에 오신 이유는 O motivo de Jesus Cristo sendo filho de Deus ter vindo a este mundo, 우리를 죄에서 건져주러 오셨어요. ele veio para nos salvar dos nossos pecados. 우리 죄 없는 사람 없죠? 다 죄가 있죠, 그죠? Todos têm pecado, não é? 그럼 우리가 뭘 해야 하느냐면은 E o que nós devemos fazer? 우리 죄를 대신해서 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으실 때 그때 Jesus Cristo que morreu em nosso lugar na cruz, 예수님 십자가에 못 박혀 우리가 벌받은 죄의 벌을 다 벌받아 죽으셨어요. o castigo que nós deveríamos receber, Jesus Cristo recebeu em nosso lugar na cruz. 그래서 성경을 자세히 읽어보니까 E por isso, lendo 내가 detalhadamente na 죄를 많이 Bíblia, 지었는데 embora eu tivesse cometido muitos 예수 pecados, 나를 사랑해 내가 받을 그 죄의 벌을 다 벌받고 죽으심으로 Jesus, porque Ele me amou tanto, Ele morreu no meu lugar. 내 죄가 다 사해졌다고 기록이 되어 있어요. Está escrito que todos os meus pecados foram perdoados. 그러니까 예수님은 아무 죄도 없으신 분인데 우리 죄를 대신해서 십자가에 못 박혀 우리 죄를 다 사했다. Jesus não tinha cometido nenhum pecado, mas Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados, não é? 이제 그걸 믿는 마음을 가지면 Quando cremos nessa palavra, 그때 내 마음이 너무 평안하고 기쁘고 행복한 거예요. meu coração fica com muita paz, muita gratidão e muita felicidade. 오늘은 제가 저기 큰 성당에 가서 이제 아까 다녀왔어요. Hoje eu fui para uma grande catedral. 많은 우리 합창단 노래도 하고 O nosso coral também cantou 그리고 이제 nessa 죄사함에 catedral. 대한 이야기를 E eu 했어요. também falei sobre a remissão dos pecados. 그래서 우리가 죄사함 받고 이걸 마음에 믿음을 받아들이면 너무 좋은 거예요. Quando recebemos essa remissão dos pecados pela fé, é muito bom na 그래서 nossa 이제 vida. 우리가 지은 죄의 벌을 하는 예수님께 다 넘기고
Porque todo o castigo que nós deveríamos receber, Deus 우리가 enviou a Jesus 벌받은 죄의 Cristo. 벌을 예수님이 대신 벌과 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. E por isso que ele foi crucificado em nosso lugar na cruz. 이걸 사실 그도 믿기만 하면 우리가 하늘나라 갈 수 있다고 되어 있는 거예요. Se nós simplesmente cremos nessa palavra, nós podemos ir para o reino dos céus. 1962년도에 Em 1962, 60년 전에 há 60 anos atrás, 내가 예수님 피로 제사함 받은 걸 알게 됐어요. eu pude descobrir que os meus pecados foram 오늘 lavados pelo 많은 사람이 sangue de 교회 Jesus 다니나 Cristo. 죄를 안 지은 사람은 없고 다 죄를 짓는데 Porque todos pecaram. 우리가 죄를 지었지만 예수님이 우리 죄를 위해 죽으실 때 우리 모든 죄가 다 사해졌기 때문에 그걸 믿기만 하면 마음의 평안과 행복을 누릴 수가 있는 거예요. Se simplesmente crermos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar por causa de todos os nossos pecados, o nosso coração vai ficar com muita paz 오늘 e 교회 다니는 사람 felicidade. 두 가지 죄가 있는데 Hoje- 두 가지 사람 있는데 Hoje em dia, muitas pessoas que vão na igreja, existem 한 dois tipos de 사람은 pessoas. 죄인이라 그래요. Que sempre diz que é pecador, 죄를 지어 죄인이라 그러죠. sempre pecador. 다른 한 사람 아니 난 죄를 지었지만 O outro, sim, embora eu tenha pecado, 예수님은 내 죄의 벌을 다 십자가에 못 박혀 죽어 받으셔 내 죄가 사해졌어. Jesus já pagou por todos os meus pecados na cruz, e por isso que os meus pecados 저도 foram 제가 많다고 perdoados. 생각 19살 때 성경 읽다가 보니까 E com 19 anos de idade, quando eu li a Bíblia, 하나님 내 속에 살아지라는데 너무 신기하다. Deus começou a trabalhar dentro de mim. 내가 무슨 일을 하든지 하나님이 도우시고 있어요. Não importa qual trabalho eu faça, Deus sempre está me ajudando. 한 번은 이제 우리가 IYF라는 단체를 전 세계 청소년들을 지도하고 있어요. Nós criamos essa fundação IOIF que está trabalhando no mundo inteiro para os 근데 이제 우리가 jovens. 한번 미국 달라스에서 하는 학생인데 최요한이라는 학생이에요. E tinha um estudante que vinha de Dallas chamado John Choi. 그래서 그가 이제 아프리카 라이베리아에 가서 봉사활동을 하고 E assim ele tinha sido enviado para a Libéria para fazer esse trabalho voluntário. 어느 날 정갈에서 죽어가고 있는 거예요. E um dia ele foi mordido por um escorpião e estava quase morrendo. 그래서 이제 곧 이제 죽는다는 거예요. E disseram que ele iria morrer. 제가 전화로 통화를 지부장하고 이야기를 했어요. E assim eu me comuniquei pelo telefone com o diretor. 그래서 주님은 내가 자세히 물어봐. 그러니까 최요한이라는 정갈에서 죽어가고 있어요. E ele me disse que o John Choi estava morrendo. 그래서 내가 그 학생에게 전화로 이야기를 했어요. E assim eu disse para aquele estudante pelo telefone: 야, 최요한, 너 내 목소리 들려? John Choi, você está ouvindo a minha voz? 우선 이제 곧 죽어가고 있어. Sim, pastor. Estava quase morrendo. 나 오늘 아침에 성경책을 읽었어. Hoje eu li de manhã na Bíblia. 성경에 뭐라고 됐냐면 오직 여호와를 악마한 자는 새 힘을 얻는다 그랬어. Na Bíblia está dizendo: os que esperam no Senhor renovam as suas 네가 지금 forças. 정말서 죽어가고 Sim, 있는데 você está morrendo porque você foi mordido pelo 하나님 veneno do 기대하고 하나님 escorpião. 바라봐. 그러면 하나님 분명히 널 도우실 거야. Mas se você depender de Deus e você esperar em Deus, Deus vai te ajudar. 그럼 네가 정말서 그 낳는 건 문제가 아니야. Então isso não será um problema para você. 내가 전화로 쭉 이야기를 했어. E assim pelo telefone eu detalhadamente 그 expliquei 학생이 그 tudo para 사실을 ele. 마음에 믿고 믿음으로 받아들였어. Ele creu, ele recebeu pela fé essas palavras. 그 학생이 깨끗하게 나왔어. E ele foi curado completamente. 너무 감사한 거죠. Muito gratificante. 이제 깨끗하게 나왔는데 Ele foi curado completamente. 그 학생 사진인데 Aqui a foto desse estudante. 발이 막 다 썩었어요. A sua perna o seu pé estava podre. 이제 아주 형편없이 썩었는데 Estava muito podre. 이제 발이 이렇게 나왔고 E o pé foi melhorando, melhorando 지금 cada vez. LA에서 IYF 일을 하고 있어요. Agora está em Los Angeles fazendo o trabalho do evangelho. 그래서 결혼해가지고 이제 새 아이의 아빠가 됐어요. Se casou e tem 3 filhos. 너무너무 행복하게 사는 Ele 거예요. vive uma vida muito feliz. 그래 이 아이가 병원에 입원해 있었는데 Então ele era um estudante de. 제가 전화를 했어요. Eu falei com ele pelo telefone. 요한아 너 내 목소리 들려? John Choi, você escuta a minha voz? 우선이. Sim, pastor. 넌 아프리카산 정갈소였대. Disseram que você foi mordido por um escorpião. 그래서 바로 병원에 가야 하는데 너무 늦게 와가지고 살기가 어렵대. Você deveria ter ido para o hospital bem na hora, mas você se atrasou e disseram que você vai morrer.
John, escuta a minha voz. 너는 이때 하나님을 바라봐. 앙망해. Você tem que esperar no Senhor. 성경에 하나님을 앙망해 새 힘을 준다 그랬어. Na Bíblia diz que todos que esperam no Senhor renovam as suas forças. 그 이야기는 그 형제 진짜 하나님 바라봤는데 E assim ele realmente esperou no Senhor. 그날 저에게 제 이야기 듣고 바로 잠이 들었어. E assim ele ouviu as minhas palavras e dormiu. 그들 아침이 됐는데 E no dia seguinte, 간호사가 아침 졸다가 깼어요. a enfermeira acordou 어제 그 학생 지금 죽었을 거야. e pensou, esse estudante deve ter morrido agora. 시체나 처리해야지. 나갔는데 Ela foi para limpar o cadáver, 너무 병이 다 나아 있는 거예요. mas ele tinha sido curado. 그래 너무너무 기뻐하고 막 온 세계 간증을 하고 그랬어요. E assim ele ficou tão feliz, ele está testemunhando essa história no mundo inteiro. 우리는 죄를 짓지 않은 한 명도 없어요. Não existe nenhuma pessoa que não tenha pecado 근데 nesse 하나님 mundo. 예수님을 보내서 Mas Deus nos enviou Jesus Cristo. 우리가 받을 모든 죄의 벌을 다 대신 벌받도록 만들었어요. E todo o castigo que nós deveríamos receber, Jesus Cristo recebeu em nosso lugar. 여러분과는 누구든지가 나도 죄가 있지만 Não importa quem seja, eu tenho pecado. 예수님 내 죄를 위해 죽었다더라. Mas Jesus morreu 그때 pelos 내 meus 죄가 씻어진 게 pecados. 맞아. Então meus pecados foram lavados naquele 그런 instante. 믿음을 가지면 Se você tiver essa fé, 실제로 하나님 여러분 도우시고 은혜와 긍휼을 베푸시는 거예요. com certeza Deus vai lhes dar sua graça, sua 여러분 이 misericórdia. 계정이 왜 포로로 잡혀가게 했습니까? Porque Deus permitiu com que ela fosse presa como 나만 serva, 장군에게 이야기해서 병이 낫도록 했고 para que ajudasse a Naamã a ser curado da sua lepra, 나만 병이 나 하나님을 섬기게 됐고 para que ele também pudesse servir ao Senhor. 그래서 우리가 뭘 해야 하는 게 아닙니다. Não é que nós tenhamos que 예수님 fazer 십자가에 algo, 못 박이 우리가 벌받은 죄벌 다 벌받으셨어요. porque Jesus Cristo já recebeu tudo em nosso lugar na cruz, 하나도 없이. sem nenhuma falta. 아멘 되십니까? Amém? 이해가요? Consegue entender? 예수님은 죄가 없으셨어요. Jesus não tinha pecado, 근데 십자가에 못 박혔어요. mas morreu na cruz. 왜? Por quê? 우리가 벌받을 죄를 대신 벌받고 십자가에 못 박혔어요. Porque ele morreu na cruz em nosso lugar, pelo castigo que nós deveríamos ter 십자가에 못 박혀 recebido. 죽으심으로 말미암아 E pela morte na cruz, 우리의 모든 죄가 영원히 씻어지고. todos os nossos pecados foram lavados eternamente. 저는 어릴 때 도둑질도 많이 해요. 난 지옥 간다고 생각했는데 Quando eu era criança, porque eu havia roubado bastante, eu achava que eu era para o 예수님 믿고 inferno. 살면 하나님 내가 무슨 일하든 도우시면서 역사를 베풀어 주는 걸 봤어요. Mas depois que eu passei a crer em Deus, tudo que eu faço, Deus sempre me ajuda. 우리 가운데 죄를 짓지 않는 사람 아무도 없어요. Não existe nenhuma pessoa que não tenha pecado 우리가 죄를 nesse mundo. 지었지만 Embora todos tenhamos 예수 pecados, 우리 죄를 대신 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Jesus morrendo em nosso lugar na cruz, 우리가 눈같이 씻어졌다. os nossos pecados foram lavados tão brancos como a neve. 알겠습니까? Certo? 이걸 마음에 믿어야 돼요. Vocês têm que crer isso nos seus corações. 나 뭔가 잘 모르지만 Eu não sei muito bem, 박옥수 목사 한 사람 그분 거짓말 안 할 것 같다. mas eu não acho que o pastor Park vai mentir. 그분 말에 예수 십자가에 못 박힌 내 죄를 벌 받았다고 하니까 Mas se pastor Park disse que 내 Jesus 죄 Cristo 씻는 게 recebeu os 맞는 seus 그렇게 pecados, 믿음을 가지십시오. eu quero que vocês creiam dessa maneira. 그리고 이제 좀 더 궁금한 게 있으면 여러분 교회 목사님에게 물어보면 자세히 가르쳐 주실 텐데. E se tiver mais alguma dúvida e curiosidade, perguntem para os pastores da sua igreja. 이 교회 목사님은 제가 한국에서 같이 있던 분 일로 보내왔어요. Porque eu enviei esses pastores que estavam na Coreia. 궁금한 거 있으면 이 교회 목사님 잘 물으시고. Podem perguntar para o pastor dessa igreja. 우리가 죄를 지은 건 사실이지만 Embora tenhamos pecado, 예수님 십자가에 못 박혀도 우리 모든 죄가 다 씻어진 거예요. Jesus morreu na cruz e ele acabou lavando todos os nossos pecados. 아멘 되십니까? 혹시 내가 지금도 죄가 남아 있다고 느껴지는 분이 있습니까? Será que tem alguma pessoa que ainda acha que tem pecado? Pode levantar suas mãos. Ninguém, né? 네, 우리가 죄를 다 지었습니다. Sim, todos nós pecamos. 근데 예수님 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Mas quando Jesus morreu na cruz pelos nossos 우리 pecados, 죄를 눈같이 희게 씻었다고 성경은 말하고 있어요. na Bíblia diz que lavou tão branco como a neve. 여러분 이거 믿습니까? Vocês creem? 여러분 죄를 확실히 사함 받았어요? Vocês realmente receberam o perdão dos seus pecados? 혹시 궁금한 사람 있으면 손 들어. Tem alguma pessoa que está com alguma dúvida? Pode levantar a mão. 한 명도 없어요. Nenhuma pessoa com dúvida?
다 이제 제사함 받으신 거예요. Todos receberam o perdão dos pecados? 아, 예, 너무 감사합니다. Muito obrigado. 여러분 세상에 제일 복 많은 사람이에요. Vocês são as pessoas que receberam a maior bênção no mundo. 여러분 한 사람 내가 어떻게 제사함 받는 나와서 이야기하실 분 계십니까? Tem alguém que quer dar o seu testemunho de como recebeu o perdão dos pecados? 이야기해서 한 분 안 계세요? Não tem nenhuma pessoa que quer dar o seu testemunho da salvação? 아, 예, 나오십시오. Por favor, saia. Por favor, venha para cá. 예. 나와서 우리 한번 이분 어떻게 제사함 받은 이야기 한번 들어봅시다. Sim, por favor, fale sobre essa salvação. Pode vir para cá. 계단 없어. Que tal isso? 예, 감사합니다. Boa noite, irmãos. Na verdade, eu não poderia me omitir, diante do momento desse tão especial, de ter a oportunidade de estar aqui, presente na casa de Deus, e saber que, mesmo eu tendo sido batizado em uma congregação aos 12 anos de idade, e ter conhecido o Evangelho, mas eu ainda resistia em saber que eu não era justo. Eu ainda achava que mesmo eu me esforçando, que eu tinha que me esforçar, que eu tinha que fazer as coisas do meu jeito, para tentar contribuir com o sacrifício que foi feito na cruz. Então, eu sou muito grato ao Eterno em saber que hoje eu sou justo, depois de quase 35 anos de cristão. Boa noite. 할렐루야, 감사합니다. Muito 언제든지 obrigado. 여러분 우리 교회에 오신 분들은 궁금한 거 있으면 물어주시면 저희들이 이야기해 드리니까요. 좀 더 궁금한 세 가지 제사 알고 싶으면 물으시면 됩니다. 또 한 몇 분 더 Se alguém tiver alguma André, dúvida, como perguntem para o pastor, tá bom, da igreja. E quer vir mais alguém para dar o seu testemunho? Pode vir, senhor. Boa noite, igreja. Eu, no ano de 2020, da pandemia, de madrugada em casa, porque as igrejas fecharam todas. E eu, em cada de madrugada, fui ouvir o YouTube para escutar alguns louvores. E foi de repentemente que eu vi o pastor Parque. Eram umas 2 e pouco da madrugada. Só que eu vim do ministério que, na igreja, todo dia, pecado, 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 pecado. Campanha, campanha, campanha. Quer dizer, os meus pecados nunca vai terminar. E aquilo me incomodava. E eu vendo ele numa posição como se estivesse vibrando um gol, né? E aí eu, mexendo ali, apareceu o caminho para ser justo. E aquilo me chamou a atenção. E eu fui ver essa pregação e perdi ela, né? Mas aí eu me levantei, peguei uma caneta e um papel e comecei a procurar. E apareceu. E naquele momento eu conheci o pastor Parque, que eu nunca tinha visto, da Boa Notícia, né? E eu me espantei com aquilo. Como é que ele diz que eu sou justo? Mas eu não sabia. E eu achava que eu conhecia o Evangelho de Cristo. Mas vendo essa pregação, eu digo, meu Deus do céu, Jesus levou os meus pecados e eu não sei. Aquilo foi tão interessante, que foi uma coisa fantástica, entendeu? E aí eu conheci o seu Mike, que congrega na Boa Notícia, né? E a gente conversou, e ele me convidou. E eu fui assistir um culto na Boa Notícia. E realmente a ficha caiu. E eu só quero dizer para vocês que hoje eu sou justo. Entendeu? Mas aí,
como ia ficar agora. Eu disse, como é que eu vou agora à igreja lá dizer isso aí? Se Jesus me perdoou e eu sou justo, eu não tenho que ir lá dar explicação para eles, entendeu? Então hoje eu acredito e creio que eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro e eu não tenho mais pecado, eu sou justo. Ok, igreja, muito obrigado. Eu sou de Porto Alegre, o meu nome é Luiz Carlos e eu agradeço essa oportunidade de falar para vocês. 마지막으로 한 분만 더. Sim, só mais uma pessoa, a última pessoa para dar o testemunho, por 하고 favor. 싶은 분이 앞으로 나오시기. Alguém que queira dar o seu testemunho bem breve, 나오십시오. pode vir. Boa noite, irmãos. Meu coração está muito grato ao Senhor por estar aqui, para conhecer pessoalmente o pastor Supark, que em 2002 eu fui embora para Portugal, para Lisboa, com a minha mãe e meu irmão, e tentar a vida melhor lá, que a gente é de Brasília. E então, peraí, estou um pouquinho nervosa. Aí, lá em Portugal, estava tudo bem, só que eu queria aprender o inglês, e o meu irmão também. Aí ele foi para Londres, eu fui para a Austrália, depois de uns anos, em 2008. De 2002 a 2007, 2008, eu fiquei em Lisboa. Depois, eu trabalhei muito, aí consegui pagar um curso na Austrália, de Sydney, fui para lá, e lá eu ia para a Igreja Assembleia de Deus. E desde que eu saí de Brasília, eu tinha conhecido uma igreja, que a gente era católico, nascemos na igreja católica, fomos batizados e tivemos a catequese e tudo. Só que quando tinha uns 11, 12 anos, minha mãe conheceu a igreja evangélica, achou mais alegre, mais legal. E nós mudamos para a igreja evangélica e fomos para Portugal na igreja evangélica. E lá em Austrália eu continuei, né, na igreja. E então eu pude estar sozinha com o Senhor e pedir muito a Deus, assim, que faltava alguma coisa. Senhor, falta alguma coisa, tem alguma justiça que o Senhor tem que me mostrar, porque o que está acontecendo? Está faltando algo, eu me sinto ainda vazia. E me mostra, Pai, me mostra o que falta, o que eu tenho que aprender a mais. E então, em 2009, mesmo em dezembro, quando afindou o ano, eu sempre pedindo essa oração, e lá a igreja foi muito boa, a gente fazia muitas orações lá em Petersham. E então, voltei para Lisboa, o Senhor fechou as portas na Austrália, aí voltei para Lisboa em dezembro de 2009, e lá eu conheci o pastor que tinha chegado lá há pouco tempo. E esse pastor foi maravilhoso, foi na minha casa e pregou o evangelho para a gente, né? E aí ele explicou, eu tava muito frio lá em Lisboa, e eu estava com a caneca na mão de chá, e ele também. Aí ele pegou a caneca da minha mão e falou assim: Poliane, primeiro ele pregou a palavra, e depois ele falou: Poliane, se o Senhor Jesus tirou todo o seu pecado, finge que essa caneca. Aí ele pegou a caneca da minha mão. Você tem pecado agora? Eu falei: não, pastor, não tenho mais. Aí ele: então é isso, o Senhor te lavou e você não tem mais pecado. Ele tirou de uma vez para sempre, né? Alvos mais que a neve. Então eu fiquei muito grata e louvo ao Senhor, porque era isso que faltava na minha vida. E eu estou muito feliz, em gratidão de estar aqui hoje, que em 2016 eu voltei embora para o Brasil, e lá tem o pastor Daniel agora, que é maravilhoso. E o pastor Supark, que eu conheci pessoalmente. Estou muito feliz. Obrigada. 전 1962년도에 도둑질로 많은 죄가 많아서 멸망하도 굉장히 고통하다가 죄사함을 받았습니다. Em 1962 também eu passei por muita dificuldade por causa dos pecados e recebi o perdão dos pecados. 저희들이 굿뉴스 미션이라는 선교를
시작해서 Começamos a nossa Good News Mission 전 세계에서 제3에 대한 이야기를 전하고 있습니다. e no mundo inteiro estamos pregando sobre o perdão dos pecados. 여러분 어느 누구도 궁금한 거 있으면 숨기지 말고 얘기해 주시면 부끄러운 게 아닙니다. Se alguém tiver alguma dúvida, curiosidade, isso não é uma coisa para ter 자세히 vergonha. 설명하고 또 여러분 가족이나 친척들 가운데 재산 받지 못하면 재산 받도록 그렇게 했으면 좋겠습니다. E seria bom se vocês tivessem familiares, amigos que não receberam a salvação ainda, que eles também, vocês pudessem pregar para eles. 오늘 와서 이제 여러분들 같이 만나 너무 반갑고 Muito obrigado, eu estou muito feliz de encontrá-los hoje à 많은 noite. 분들이 재산 받아 기뻐하는 건 너무너무 즐거웠습니다. E fiquei muito feliz de ver que muitas pessoas receberam a salvação. 예, 감사합니다. 합창단 마지막 또 순서 있습니까? 예, 그럼 합창단이 마지막으로 나와서 노래 또 한번 하겠습니다. 좋지요? O Coral Graças vai fazer a sua última apresentação agora, tá bom? 박수로 Muito bom? 환영해 주시고. Por favor, aplaudam.